Nosso convidado de hoje é natural de Pedregulho, na região de Franca. Chegou em Campinas há 4 décadas para estudar medicina. É especializado em urologia. Fez residência no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, do qual se tornou presidente. Foi eleito vereador na cidade de Campinas por 4 vezes e chegou à cadeira de presidente da Câmara, onde aprovou mais de 100 leis. Também atuou na Secretaria de Esportes e hoje ocupa a cadeira de chefe do Executivo Municipal. Olá, seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje e a conversa é com o prefeito de Campinas, Dário Saad. Dário, um prazer recebê-lo aqui no Poder e Negócios. Olá, Thiago. Para mim é um prazer poder participar do seu programa. A gente gosta aqui de contar histórias, porque a gente sabe que história sempre inspira as pessoas, até com aqueles insights, né, de algo que você fez no passado que pode ajudar a pessoa hoje a tomar uma atitude, uma decisão para crescer na carreira, na vida, nos negócios. E história não falta, não? É verdade. A minha vida tem uma história interessante. Não só de vitórias, não só de sucesso, mas é uma história de muita luta, de muito desafio. Essa semana mesmo eu ouvi que o fracasso muitas vezes faz parte do sucesso. Ele precisa estar ali porque você vai passando os obstáculos, não? Olha, Thiago, eu também concordo, porque eu tive uma carreira de sucesso como vereador. Eu fui eleito a primeira vez suplente, fui presidente do Hospital Mário Gatti com 29 anos e depois eu tentei 4 vezes ser deputado e nunca fui eleito. Uma vez a deputado federal, aí também candidatei a deputado estadual 3 vezes e não fui eleito. Foram 4 derrotas em candidaturas a deputado. Mas nunca perdi o ânimo de trabalhar, nunca perdi o ânimo de continuar na vida pública. Esse é o segredo, né? Você não pode se abater com eventuais derrotas, eventuais fracassos. E eu acredito que o fato de eu ter persistido, de eu ter perdido essas eleições, me ensinou muito. Formou o meu caráter de persistência, de ser um pouco mais guerreiro, de enfrentar os desafios. Agora vamos voltar lá, quando então você resolve chegar aqui em Campinas com o objetivo de estudar medicina. Isso. Você então encontrou desafios, porque a cidade maior do que Muito maior. Eu nasci em Pedregulho, vivi lá até os 16 anos, 15 para 16 anos. Fui para Ribeirão Preto, estudei 2 anos em Ribeirão Preto. Aí eu passei no vestibular aqui na PUC, na Faculdade de Medicina da PUC. E eu lembro até hoje, que devia ser fevereiro ou março, fevereiro de 82. Eu entrei de ônibus aqui na cidade, era um ônibus cometa, vou falar, um cometão antigo, e ele andava e nunca chegava na rodoviária. Eu falava assim, meu Deus, que cidade grande é essa? E sempre foi assustador, porque Ribeirão Preto eu já achava muito grande. Sim. Aí quando eu cheguei aqui, o pessoal falava que Campinas é o dobro de Ribeirão. Eu falei, nossa, se Ribeirão era grande, calcula Campinas, né? E foi um aprendizado, um desafio. Eu que tinha uma história de vida de uma cidade muito pequena, Pedregulho é uma cidade, hoje deve ter 15, 16 mil habitantes, uma cidade pequena, mas para mim foi um desafio. Bom, aí você então ingressa na hora da residência no Mário Gatti? Isso, eu terminei a faculdade no final de 87 e fiz prova de residência e acabei sendo aprovado na residência de urologia. Mário Gatti era casa de saúde também, eram 2 hospitais, Mário Gatti e casa de saúde. Mas logo prestei um concurso e fui aprovado no Mário Gatti. Então você é concursado? Fui concursado no Mário Gatti, concursado como urologista, pronto-socorro, depois fui transferido para urologia. E olha, para mim foi um aprendizado de vida. Tanto a faculdade, né? A PUC é uma faculdade que trata muito bem o lado humano das profissões. O lado humano, não só o lado técnico, que é de excelência, mas também o lado humano. E no Mário Gatti eu tive a experiência da vida na prática mesmo. Para mim foi um aprendizado imenso. E imagino que naquela época as coisas ainda eram mais difíceis, não? Mais difíceis. Olha, eu vou falar para você, quem hoje conhece a medicina um pouco, quando eu fazia residência no Mário Gatti, estava plantando no pronto-socorro lá, não existia nem ultrassom.
Nossa. Era raio-x, alguns exames de sangue lá de laboratório, mais nada. Então a gente tinha que ser médico raiz mesmo, aquele médico que fazia o diagnóstico no exame clínico, palpando, conversando com o paciente, né? E aquilo foi um aprendizado de vida para mim. Bom, e aí, daquela época, atuando no dia a dia ali na residência, logo virou, quando que foi que você recebe o convite para se tornar presidente do hospital? Na verdade, foi o seguinte, terminei a residência, fiz residência em 88, 89 e 90. Em 91, eu fui convidado para continuar na equipe de urologia. E fiquei lá em 91 e fui convidado por um candidato a prefeito na época, que já faleceu, chamava Magalhães Teixeira. Ele falou, Dário, você precisa ser candidato a vereador e tal. Eu fui candidato a vereador e fiquei de primeiro suplente. Aí o Magalhães ganhou a eleição e falou assim, não, você podia ser presidente do Mário Gatti. Aí, em 93, eu com 29 anos, assumi a presidência do Mário Gatti. Nossa, e assim, jovem, mas com uma baita responsabilidade. Muito, muito. Olha, o Mário Gatti hoje é uma rede, não é só o hospital. O Mário Gatti é o Hospital Mário Gatti, o Hospital Mário Gatinho, o Ouro Verde, 4 UPAs, é um complexo, Sim. é um complexo. Na minha época era só o hospital e a parte de ambulatório, mas era um desafio imenso. Fazer a gestão do Mário Gatti em 93, 94 era um desafio, eu jovem ainda, e foi para mim um aprendizado fantástico. Você também, tô falando você... Claro, você mesmo, mas Thiago. eu acho, Dário, que você como presidente também da área de saúde, da Frente Nacional dos Prefeitos, encontra hoje ainda a mesma realidade daquela época em Campinas e em outros lugares por aí? Não, a medicina, a saúde no Brasil avançou muito. Avançou demais. Não tem comparação da estrutura que nós temos hoje com a estrutura daquela época. Agora, tem alguns fatores que mudaram também. A expectativa de vida, se você comparar há 30, 40 anos atrás com a expectativa de vida hoje é muito maior. É uma alegria, Sim. É um avanço tanto da qualidade de vida, é um avanço da medicina, mas você impacta mais a rede de saúde. É verdade. É uma lógica, você impacta mais. Então, hoje você tem uma estrutura muito melhor, mas é uma estrutura muito pressionada pela população que envelheceu mais, população que precisa mais de atendimento à saúde. E aí, então, na presidência, quanto tempo do Mário Gatti? 2 anos. 2 anos. Mas médico não deixa de ser médico nunca, né? Nunca. Eu continuei trabalhando como urologista até 2, 3 meses antes da campanha de prefeito. Olha. Trabalhava assim nos horários fora da minha atividade como secretário, fora da minha atividade como vereador. Então assim, foi uma carreira, uma vida muito corrida, muito intensa, que eu tinha uma atividade de vereador intensa, de secretário de esportes que eu fui nos últimos 5 anos antes da candidatura a prefeito, intensa, mas atendia consultório também. Ô, Dário, quando a gente fala de saúde, a gente fala de algo que mexe muito com a vida das pessoas, né? Campinas tem centros hospitalares enormes e a gente vê, por exemplo, o Ouro Verde, a própria rede Mário Gatti, o Hospital de Clínicas da Unicamp, que Campinas concentra tudo isso. Conversar com o Estado é tranquilo? Como que é no sentido de fazer saúde? É uma conversa que não é simples, porque Campinas tem uma importância regional imensa. Quer dizer, na rede pública do município, sem falar o HC da Unicamp, por exemplo, na rede municipal de saúde, contando os 67 centros de saúde, as UPAs, o Mário Gatti, Mário Gatinho, Ouro Verde, nós temos atendimento quase 20%, 25% de fora de Campinas. Isso é uma coisa um tanto quanto histórica, não estou dizendo que é na minha gestão. Agora, isso impacta todo o sistema. Sim. Mas temos que atender? Temos, são irmãos nossos, não é porque mora no limite do município para o outro que nós não vamos atender. Só que a arrecadação de impostos de Campinas é 1.200.000 habitantes, é dentro da cidade. E se você colocar 20%, 25% do orçamento da saúde, dá em torno de 400, 500 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Você de casa fique aí. É bem rápido, a gente volta já.
De volta com Poder e Negócios, conversando hoje com Dário Saad, prefeito de Campinas. Dário, a gente está caminhando para o final da sua gestão, mas foi uma gestão, posso dizer se está sendo, mas foi principalmente impactada pela pandemia. Sem dúvida. Uma gestão muito dura de ser dirigida, conduzida, não? Olha, o primeiro ano do meu governo, quando eu assumi, o prefeito que me antecedeu, o Jonas, falou assim: Dário, você está assumindo numa época fantástica, a pandemia está caminhando para o fim. Eu até fiquei feliz, sabe, Tiago? Fiquei feliz aquele dia que ele falou isso. Os números também mostravam, claro. Mas veio fevereiro e março, veio a segunda onda, que foi devastadora. E aí o ano de 2021 foi um ano intenso. Eu tive que decretar intervenção no hospital privado, que era o antigo Metropolitano, o atual Mário Gatinho. Chegamos a ter, Tiago, mais de 230, 240 pacientes aguardando na fila de enfermaria e de UTI. E são quadros respiratórios, que a Covid atacava no pulmão. E olha, foi intenso. Foi uma coisa assim assustadora. Eu acordava, passei meses acordando várias vezes durante a noite, preocupado, sonhava às vezes com colapso no sistema de saúde e assim, foi muito intenso, mas a cidade superou. Sim. A cidade conseguiu, não deixou nenhum campineiro para trás, atendeu todo mundo e muita gente da região, inclusive de outras regiões, não só a região metropolitana de Campinas. Fizemos uma vacinação a mais organizada do país, que ganhamos até prêmio por isso. Então, tudo isso foi uma experiência imensa, mas foi intenso, foi muito intenso. E aí, se for avaliar também essa questão de saúde, além da pandemia, veio também aquela coisa toda do carrapato estrela. Veio a febre maculosa, nós tivemos um surto de febre maculosa numa região aqui da cidade, tivemos que mobilizar, tivemos que capacitar todos os médicos, tanto da rede pública como da rede privada, e deu resultado. O último censo, o último levantamento de febre maculosa, nós tivemos, se não me engano, 7 casos, todos tratados, diagnosticados e tratados, porque a febre maculosa, se ela for diagnosticada inicialmente, o tratamento é simples, é com antibiótico. Então, deu certo até aquele momento, até a última notificação, deu certo. Mas é um desafio, porque nós somos numa região que tem essa bactéria, essa riqueza aí, que causa muito medo na gente. É verdade. E a dengue também. A dengue é um problema, Tiago. Nós estamos enfrentando atualmente uma epidemia. Nós estamos sofrendo muito, porque eu fui pessoalmente já em vários mutirões. Eu vou, sábado, final de semana, eu vou nos mutirões. Há uma situação em Campinas que está nos preocupando. Mais da metade dos imóveis visitados, as pessoas não abrem a porta. Uma parte não tem gente, está vazio, e outra parte tem gente, as pessoas negam. E isso atrapalha o nosso trabalho. Hoje, o Ministério da Saúde ratificou uma coisa que nós já falamos aqui: 75% dos casos de proliferação do mosquito acontece dentro das casas, nos domicílios, nos quintais, em varandas, por exemplo. Então, para a gente, é necessária a colaboração. Nós não estamos jogando a culpa na população, jamais. Mas se a população não abrir a sua casa para que o agente da dengue possa verificar, como que a gente faz? A gente tem usado até drone. A gente vai nos mutirões com 4, 5 drones, sobrevoa a casa, mas o drone vê recipientes grandes, ele não vê o pequenininho. Que muitas vezes é onde está. É onde está. Então, assim, é uma tentativa que a gente está fazendo. Então, nós estamos pedindo apoio da população para ajudar nesse combate à dengue. Prefeito, uma questão também que acho que é de extrema importância da gente comentar aqui é a doação de sangue, porque os estoques de Campinas sempre acabam ficando abaixo, a gente precisa cancelar cirurgias. É uma situação bem complexa. A gente não entendeu que depois da pandemia diminuiu a doação de sangue. Há semanas atrás, a Guarda Municipal de Campinas, por iniciativa deles, da própria Guarda Municipal, não foi minha, fez um movimento, foram 150 guardas municipais lá no Banco de Sangue do Maringá. Eu fui e doei também, porque eu sou doador. Frequentemente eu estou lá doando sangue e eu fui cirurgião. Eu fiz muita cirurgia de trauma quando eu fazia residência no Mário Gatti e cirurgia de urologia. Você sabe quando o paciente está sangrando que vai precisar de sangue. E para o cirurgião saber que tem sangue, saber que se precisar ele pode contar, é muito bom. E para o paciente é fundamental. Sim. Então o apelo é esse, que as pessoas... Tem que doar. Gente, sangue é uma coisa que o organismo produz cada vez mais e não tem nenhum problema, é um ato de amor, né? Agora, uma dúvida que fica é, diante de tanto problema para resolver, como que fica a família nessa história toda? Olha, a gente sofre um pouco, porque você
eu me dedico muito na prefeitura, eu sou um pouco bitolado, eu fico preocupado com muita coisa e às vezes você acaba deixando os filhos, assim, não que eu deixe de lado, jamais, mas eu gostaria de passar mais tempo com eles, só que a minha agenda na prefeitura é intensa e eu me viro. Final de semana eu levo um ou outro, os dois, para eventos comigo, vão fazer agenda política comigo, a gente fica junto, mas realmente existe aí um sacrifício por parte dos filhos. E quais são as idades deles? 6 e 16. Ah, olha, bom, 2 idades aí. E eles ficam empolgados com o seu trabalho, imagino. Olha, o mais novo não entende muito ainda, né? Ele gosta de falar que o pai é prefeito. O mais velho, ele é mais na dele, assim. Eu já chamo ele para ir em evento político, evento de gestão, assim. Ele fala, papai, espera. Um dia ele perguntou, eu chamei, eu insisti com ele falou assim, pai, mas precisa mesmo de eu ir? Eu falei, não, precisar não precisa, mas assim é mais tranquilo. Desejo de pai, assim, que os filhos eles caminhem para a política ou não? Olha, eu não sei, eu até gostaria, mas a vida pública, não estou fazendo drama aqui não, eu faço porque eu gosto, mas a vida pública é um pouco sacrificada. Você tem que abrir mão de muita coisa, muita coisa. Eu, por exemplo, viajei muito pouco na minha vida. Não tenho vergonha de falar. Pessoal, você conhece a Europa? Foi uma vez. Tem 60 anos. Estados Unidos, acho que eu fui 2 vezes. Então, aliás, deixa eu dizer uma coisa, porque tem algum remédio para isso? Porque 60 anos com essa aparência de jovem não dá. Não, posso falar qual que é isso aí? É que eu fiquei careca muito cedo. Eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a cair o meu cabelo, fiquei careca. Então, quando você fica careca cedo, você envelhece muito de uma hora para outra. E depois você estabiliza um pouco. Então e acho que quando o meu cabelo começou a cair, eu comecei a usar muito protetor, porque dói. Você não tem proteção do cabelo. Aí eu passava na careca, passava no rosto também, ajudou um pouco. Então o segredo é ficar careca logo. O segredo é passar protetor. Ô Dário, e eu vejo até que você leva isso tudo numa boa para agregar coisas. Porque eu vejo lá, fogo na careca. Sabe o que acontece? Eu sofri muito e sei que todo mundo que ficou careca sofreu. Eu sofri demais. Você sofre, porque eu era adolescente entrando na fase adulta. Você começa a cair o cabelo. Minha mãe era muito meio brincalhona, eu reclamava que eu acordava, estava meu travesseiro cheio de cabelo. Aí um dia cheguei lá, ela tinha comprado uma fronha, uma capa de travesseiro preta. Aí falou assim, agora você não vai reclamar mais, você não vai ver o cabelo cair. Eu falei, então tá bom, resolveu o problema. Nossa, é muito engraçado ouvir, principalmente essas histórias, saber que há espaço para o bom humor. Há espaço para o bom humor. Muita gente fala assim, mas você está ironizando. As pessoas falam, não, eu estou respondendo com respeito e com bom humor. Porque você responder uma crítica de uma maneira séria, parece que você está achando ruim. Você responde bom humor, com leveza, você dá o recado, você responde, jamais ofende as pessoas e leva um pouquinho de bom humor. Acaba sendo uma forma de ouvir os problemas que estão acontecendo na cidade. Claro, você tem que ouvir, você tem que saber ouvir críticas numa situação como eu estou. Sendo prefeito de uma das maiores cidades do Brasil, você não vai achar que você vai receber só elogio, claro. E a questão do transporte, o BRT tem auxiliado. Eu mesmo fiz algumas reportagens do BRT e vi que algumas pessoas no início até reclamam por causa da a mudança, né? Mas depois você percebe que elas se sentem mais satisfeitas por causa da velocidade, da agilidade em chegar ao centro. O que acontece, Tiago, nós fizemos a mudança, ela não foi radical, teve uma fase de transição, que a gente deixou as linhas antigas junto com as alimentadoras e ativando o BRT. Sim. Então isso foi importante, porque se a pessoa está 10 anos fazendo aquela linha tal do bairro centro, se você acaba com a linha e joga no BRT de uma hora para outra, vai dar um caos total. Nós fizemos uma fase de transição e deu certo. Bom, muito legal. Agora a gente vai fazer mais uma pausa, mas é o último intervalo do programa. A gente volta já, fica bem rápido. De volta com o último bloco do Poder e Negócios, conversando com Dário Saad, prefeito de Campinas. Eu vou deixar aquela pergunta, se vai ter reeleição, como que está encarando as pesquisas, mas para o final. Agora a gente ainda pode conversar mais um pouco sobre essas questões de Campinas. Não é, de fato, nascido em Campinas, mas já se tornou um campineiro, principalmente porque agora também é prefeito de Campinas. Mas
Eu mesmo sou de São Paulo e vim para Campinas faz 10 anos e sou apaixonado por Campinas. Campinas tem isso, né? Tem. Campinas tem esse dom de fazer com que as pessoas que vêm para cá se apaixonam. Eu lembro exatamente o primeiro dia, como eu falei no primeiro bloco, que eu cheguei de ônibus aqui com uma mochila. Na época a gente usava umas mochilas tipo militar, de lona, assim. E eu lembro que eu me espantei inicialmente pelo tamanho, mas logo me apaixonei. É uma cidade fantástica, é uma cidade que tem uma estrutura... Tem problemas, Thiago, eu não nego os problemas jamais que Campinas tem, mas é uma cidade que tem muita coisa boa. E tem uma coisa que faz dela maravilhosa, que é a população que mora aqui. Sim. É uma população empreendedora, é uma população guerreira, trabalhadora, que fez essa cidade. Essa cidade, no final do século XIX, ela foi dizimada. Se não me engano, o primeiro censo, contagem de população que teve aqui no estado de São Paulo, Campinas era maior que a capital. Campinas era maior que a cidade de São Paulo. Se não me engano foi no ano de 1780, por aí. Com a febre amarela, houve uma parte grande da população morreu, a outra parte foi para São Paulo e outros lugares. Aí São Paulo desenvolveu e mas Campinas renasceu. Renasceu, não é a maior cidade do estado, mas ela é, sem dúvida, uma das melhores cidades do país. É verdade. E quando você veio para cá, até voltando um pouco no passado, sua mãe falou alguma coisa, porque é brincalhona, ela chegou a falar alguma coisa? O que você lembra daquela época? Olha, eu lembro o seguinte, meu pai e minha mãe, eles tinham admiração por Campinas. O meu pai falava assim, olha... meu pai era pequeno produtor de café, advogado e pequeno produtor. E toda vez que a gente ia plantar café, ele falava assim, isso aqui, essa muda, essa variedade foi desenvolvida no Instituto Agronômico de Campinas. Olha. Aí o meu pai falava assim, olha, você sabia que o Instituto Agronômico de Campinas, a Rainha Elizabeth, quando veio no Brasil, ela teve, não sei se foram 2, 3 dias de férias, e não quis ir para o Rio de Janeiro, não quis para São Paulo, ela quis conhecer o agronômico em Campinas. Então, meu pai conhecia a história de Campinas, ele falava de Carlos Gomes já. Olha, lá teve um maestro, um compositor de ópera, que era um popstar na Europa, na Itália, igual é um astro do rock hoje, né? E aquilo me impressionava muito, né? E meu pai adorava Campinas, ele falava muito, isso me influenciou. E por isso, então, talvez o estímulo dos pais para estudar aqui na PUC? Aí teve um fato, eu passei em outra faculdade, quando eu prestei o vestibular. Eu passei na faculdade de Catanduva, que era mais próximo de Pedregulho, próximo de Ribeirão Preto, não tão próximo, mas... Não. Aí meu pai falou, não, você vai para Campinas, Campinas tem o Instituto Agronômico, Campinas foi a terra de Carlos Gomes, e não sei o que e tal. Aí eu já vim para cá com essa coisa que meu pai e minha mãe me contavam. E você, sua família, do Líbano? Do Líbano. Meu avô, por parte de pai, veio do Líbano no começo do século passado, 1920, por aí. Olha só, muito legal. E minha mãe é descendente de italiano com brasileira que tem sangue de índio também. E eu sou cidadão italiano, porque o meu avô materno, o pai da minha mãe, é italiano. Muito bem. Dário, me diga, expectativas aí para o futuro, eu quero saber. Vai ter reeleição? Olha, Thiago, reeleição a gente vai discutir nos próximos meses, entendeu? Isso não é uma decisão só minha, é uma decisão do meu partido, do nosso grupo político. Então a gente vai discutir aí nos próximos meses. Mas pelo que você tem visto nas pesquisas aí que fazem... Olha, assim, é claro que a cidade não está perfeita, mas a avaliação é positiva. Claro, temos desafios. Eu sempre tenho muito pé no chão, sabe, Thiago? Eu não sou um prefeito que fala que está tudo maravilhoso, eu não sou um prefeito que acha que está tudo maravilha. Eu sei os problemas que tem, sei os desafios, mas eu acho que Campinas avançou muito nos últimos 3 anos. E a gente tem aí uma cidade hoje bem organizada. Agora, eu quero saber uma coisa, prefeito, porque é o que fica, às vezes, de tudo que a gente vive e fala. Qual o propósito de vida? Posso falar uma coisa? É conseguir melhorar a vida das pessoas. Vou te falar assim, resumindo um programa meu. 2, hoje eu tenho um hospital infantil exclusivamente SUS, primeiro de Campinas, que já atendeu mais de 70 mil crianças com dignidade. Isso, para mim, não tem preço. Nós estamos na fase final da construção de 16 creches, 16, que vai gerar 5 mil vagas com capacidade para zerar a fila de creches em Campinas. Possibilitar 4.500, 5 mil crianças
ter uma creche, uma escola infantil de qualidade, é uma coisa que é o propósito que eu tenho. Sim. De poder um dia dormir e falar, tem 4.500 crianças que estavam fora da creche, numa creche de período integral de qualidade. Isso me move, isso é o propósito. Certo, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Eu sei que sua agenda é extremamente apertada, mas muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa. Eu que agradeço. Bom, chegamos ao fim do Poder e Negócios de hoje. Você pode rever este programa na íntegra em nosso canal no YouTube. Siga-nos em nossas mídias sociais e eu, claro, te agradeço demais pela companhia. Te espero no nosso próximo encontro. Até lá! Você que acompanha a programação da Tati Record, neste fim de semana vou conversar com o prefeito de Campinas, Dário Saad, que também é médico urologista e vice-presidente de saúde da Frente Nacional de Prefeitos. Vamos falar de toda a trajetória política e profissional. Também vamos saber sobre as expectativas para o futuro. Não perca, te esperamos aqui na tela da Tati Record. Agora mais uma. Em nosso próximo encontro, vou conversar com o prefeito de Campinas, Dário Saad, que também é médico urologista e vice-presidente de saúde da Frente Nacional de Prefeitos. Espera só um pouquinho. Aí. Em nosso próximo encontro, vou conversar com o prefeito de Campinas, Dário Saad, que também é médico urologista e vice-presidente de saúde da Frente Nacional de Prefeitos. Vamos falar de toda a trajetória política e profissional e também vamos saber sobre as expectativas para o futuro. Esperamos você aqui na tela da TV Tati. Prefeito, só mais uma coisa, uma foto. Vamos lá.